Hoje nós vamos meditar no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Esse pequeno texto fala sobre o Verbo, e nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do Verbo de Deus e compreender a mensagem que João traz aqui no início do seu livro, que ele escolheu para ser o início do seu evangelho quando ele escreveu. Então vamos meditar aqui a partir do versículo 1, eu vou lendo e refletindo com vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vemos aqui de início o seguinte: João começa o seu livro dizendo assim, no princípio. Claramente ele estava fazendo uma alusão ao livro de Gênesis, que começa da mesma maneira. Começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quando João começa o seu livro, ele começa falando no princípio. Claramente ele parece estar fazendo uma alusão aqui à época em que Deus criou todas as coisas. Há uma situação existente na época em que Deus começou a criar, no princípio de todas as coisas, no princípio de tudo. E aí ele diz, no princípio era o Verbo. Já adiantando aqui, nós vamos ver no texto que o Verbo é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Deus unigênito, que se fez carne. Ele é o Verbo. E o que é verbo? O verbo significa palavra. No grego, essa palavra é logos. O grego é a língua em que foi escrita essa carta, esse evangelho de João. A palavra é logos. Logos já era um conceito conhecido na época em que João escreveu esse evangelho. João ele não inventou essa palavra logos. Ela já existia na filosofia grega e ela era aplicada pelos filósofos, a força motriz do universo, a razão de todas as coisas, a sabedoria de tudo, a força por trás do mundo. Era o conceito que os filósofos já tinham na época do que significa logos. Então João ele não inventou a palavra logos. O que ele pega aqui? Ele simplesmente pega a palavra logos, que já era um conceito que existia naquela época, e ele vai dar agora uma definição de quem é realmente o logos. Ou seja, quem é realmente a razão de tudo, a força criadora, aquele que está por trás de tudo, a palavra. Ele vai dar agora uma compreensão exata daquilo que os filósofos entenderam em parte. João vai dar uma compreensão cristã, uma visão teológica, uma visão de Deus a respeito do que é realmente o Verbo, de quem é esse Verbo. E ele vai mostrar que o Verbo não é só um conceito, o Verbo é na verdade uma pessoa. E ele vai aplicar o Verbo à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele diz aqui, no princípio era o Verbo. Quando ele diz assim, que no princípio era o Verbo, ele está querendo dizer o quê? Que no princípio de todas as coisas, quando Deus foi criar todas as coisas, o Verbo já estava lá. Ou seja, ele já existia até antes da criação de tudo. É por isso que ele diz, no princípio era o Verbo. O Verbo não foi criado ali no princípio. O Verbo já estava lá no princípio de todas as coisas. Isso aqui é uma maneira de João mostrar que Jesus é eterno. Ele não tem início. Ele não foi criado. Assim como o Pai, Jesus, o Filho de Deus, é eterno. Por isso que ele diz, no princípio era o Verbo, falando de uma existência antes de tudo, de uma existência eterna com o Pai. E aí ele continua, e o Verbo estava com Deus. Aqui claramente João mostra uma distinção entre as pessoas
da divindade, das pessoas de Deus. Já esclarecendo aqui o conceito, porque esse texto ele serve de base para provar a existência da Trindade. Muita gente questiona dizendo assim: não existe a palavra Trindade na Bíblia. Realmente a palavra Trindade na Bíblia não existe, mas existe o conceito está na Bíblia. E aqui mostra a distinção das pessoas na Trindade, ou seja, Deus, ele é um só existe um Deus. Mas Deus, ele existe de maneira plural, há uma pluralidade de pessoas em Deus. Deus, ele é 3 pessoas, não são 3 deuses, é um Deus só, mas existem 3 pessoas na divindade. E aqui ele está falando de 2. Como ele está centralizando o texto aqui na revelação a respeito de Jesus Cristo, ele não fala do Espírito. Mas é claro que o Espírito está nessa comunhão também. Mas aqui ele está explicando a respeito do Verbo. E aí ele fala, o Verbo estava com Deus. Ou seja, no início de tudo, Jesus estava com Deus. Antes de existir todas as coisas, Jesus já estava junto com o Pai. Aqui a referência é ao Deus Pai. O que ele quer dizer com outras palavras aqui? Que Jesus era um igual a Ele. Era um que estava junto dele, em companhia íntima com Ele. Não de maneira inferior, mas era distinto do Pai. Ele é distinto do Pai. Mas ele já estava com Deus no princípio de tudo. Então Jesus, ele não foi criado. Jesus, ele não passou a existir na encarnação. Ele é eterno, ele já existia desde sempre. E já estava com Deus no princípio de tudo. E aí ele diz mais, e o Verbo era Deus. Olha que interessante essa declaração. Primeiro ele diz que o Verbo estava com Deus. E aí depois ele diz que o Verbo era Deus. Isso, usando uma lógica humana, parece uma contradição. Porque numa lógica humana essa frase é contraditória. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu estava com o João, eu era o João. Se alguém ouvir uma frase dessa, vai dizer assim, esse rapaz está ficando louco. Como é que ele estava com o João e ele era João? Aqui está mostrando exatamente a respeito de como é a Trindade. Embora a gente não possa entender completamente, mas está explicando o quê? Que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus assim como o Pai. Mas há uma distinção de pessoas. Ele e o Pai não são a mesma pessoa. Mas eles são Deus. Não são deuses. Eles são Deus. Cada um é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O que é afirmado de um pode ser afirmado dos 3, porque os 3 são pessoas diferentes que têm a mesma essência, a mesma substância, como se diz na teologia, mas formam um único Deus. Não há espaço na Bíblia para se dizer que eram 2 deuses ou mais deuses, porque o politeísmo é algo abominável. E a Bíblia nunca mostra Deus como sendo vários deuses. Deus é um só. Só há um Deus. É o que a Bíblia afirma do início ao fim. Mas mostra aqui que Jesus era Deus. Não querem dizer que ele não é mais, mas querem dizer que naquela época ele já era Deus e continua sendo, sempre foi e sempre vai ser. Tem gente, sendo mais específico, os testemunhos de Jeová, que eles traduzem esse versículo aqui dizendo o Verbo era um Deus. Porque eles entendem, explicando aqui rapidamente, que pelo fato de não ter o artigo definido no grego aqui antes da palavra Deus, que é Theos, então eles acham que isso aqui deveria ser traduzido como o Verbo era um Deus. Mas isso seria uma tradução absurda,
traduzir dessa maneira. Primeiro porque não existe artigo nenhum, nem o definido, nem o indefinido. Porque não era costume, muitas vezes, se usar o artigo antes da palavra Deus. Quando ele usou sem o artigo aqui, é porque ele estava falando de Deus como essência, querendo dizer que Jesus era Deus. Se isso aqui fosse, o verbo era um Deus, então nós seríamos politeístas, porque nós teríamos um Deus, o Pai, superior, e um outro Deus, Jesus Cristo. Então nós não adoraríamos um único Deus, nós adoraríamos no mínimo 2 deuses, e isso seria um absurdo pela Bíblia. Então todos os eruditos mais importantes e entendidos mostram que no grego essa tradução é a mais correta. O verbo era Deus, e não o verbo era um Deus. Isso tira totalmente o sentido do texto, do que João está explicando aqui, e colocaria um conceito totalmente antibíblico na passagem, como se houvessem mais deuses. Isso aqui dá muito pano para a manga, mas eu não vou me estender muito nessa questão teológica, foi só para esclarecer. Então vamos lá, continuando no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Que ele fala a mesma coisa que já falou no versículo 1, quando diz que o verbo estava com Deus. E aí ele continua no 3 dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem é que ele está falando aqui? Do verbo, de Jesus Cristo. Ele já falou que Jesus Cristo é eterno, ele já falou que Jesus Cristo é Deus, mas que é distinto do Pai. Ele está dando aqui várias revelações a respeito da pessoa de Cristo. E aí ele solta mais uma revelação de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, Jesus, o Verbo, ele é o Criador de todas as coisas. Irmãos, isso aqui só pode ser afirmado a respeito de Deus. Se isso fosse afirmado a respeito de qualquer ser criado por Deus, como querem alguns que seja o caso de Jesus, isso seria uma blasfêmia, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e isso aqui é um atributo divino, a criação. Então, Jesus, ele criou todas as coisas. Quando diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, por meio dele, ele era o agente de Deus na criação. Quando Deus dizia, por exemplo, haja luz, Jesus era o que fazia a luz se tornar realidade. Tudo foi feito por intermédio dele, ele estava junto com o Pai na criação. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele não faz parte da criação, ele não foi criado. Veja que o texto é muito claro quando diz que todas as coisas, ou seja, tudo que existe nos céus e na terra, tudo que é espiritual e que é material, foi criado por intermédio de Cristo. Ele criou todas as coisas. Ele não faz parte da criação. Ele foi quem criou tudo, junto com o Pai. Nada foi criado sem ele. É o que está querendo dizer aqui. Então, tudo que foi criado foi por intermédio dele. Então, ele mesmo não poderia ser criado. Ele é criador, ele não é criatura. E ele é divino, como o texto está falando aqui. E esse atributo de criador prova mais uma vez o quanto ele é divino. Glória a Deus. Porque só Deus pode ser o criador de todas as coisas. Vamos ver agora o versículo 4. Palavra maravilhosa. João vai dar aqui outro atributo de Cristo. Ele diz assim, ó,
a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então vá somando aí os atributos que João está dizendo que Jesus tem. A vida estava nele. Como o próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a vida. A vida estava nele. O que ele está querendo dizer? Que toda a vida emana dele. Ele é aquele que dá vida a todos os seres, a todas as criaturas. Tudo aquilo que tem vida porque vem dele. A vida, ele é a fonte da vida, de onde toda a vida provém para todas as criaturas. Então ele é aquele que tem a vida em si mesmo. Como ele mesmo disse, lá em João, se eu não me engano, João 5:26, ele diz que ele é aquele que tem a vida em si mesmo, assim como o Pai tem a vida em si mesmo. Então, se ele fosse um ser criado, se ele não fosse Deus, ele de maneira nenhuma poderia ter esse atributo aqui de ter a vida nele, porque senão isso seria um absurdo. Como é que um ser criado poderia ser igual a Deus? Como é que um ser criado poderia criar coisas, poderia ter vida nele mesmo, poderia ser eterno, poderia estar com Deus em pé de igualdade? Isso seria um absurdo. Então, João está aqui mostrando de início quem é Jesus. Ele já começa o livro dele mostrando para as pessoas quem é o Verbo, quem é Jesus, para que as pessoas soubessem, tivessem certeza a respeito de quem é Jesus. E ele diz mais: e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida é a luz dos homens. Através dessa vida que vem de Cristo, as pessoas são iluminadas com essa vida de Deus, com essa luz. Vamos para o versículo 5, para a gente compreender um pouco mais a respeito dessa luz. Então, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então aqui nesses versículos ele vai falar de Jesus como sendo a luz. Ele diz que a vida era a luz dos homens. Jesus tem a vida em si mesmo, e ele é a luz dos homens. É por isso que Jesus diz, lá está registrado no capítulo 8 desse mesmo Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 8 ele diz que ele é a luz do mundo. Jesus é a luz, ou seja, ele ilumina todas as coisas, ele ilumina tudo. A luz, quando fala de luz aqui, é para dar uma ideia de pureza, para dar uma ideia de bondade, daquele que traz o bem a todos. E ele diz no versículo 5 que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui ele já parece estar fazendo uma alusão à encarnação de Cristo, porque quando Cristo vem ao mundo, a luz está resplandecendo nas trevas. Onde é as trevas? As trevas é essa situação que a gente vive no mundo. É esse contexto em que a gente está, de queda, escravizados pelo pecado. Esse mundo cheio de maldade, onde Satanás é o Deus deste século, dessa era, dessa geração. Esse mundo que vive em trevas, que vive atolado em maldade, em pecado. Esse mundo aqui está em trevas. Esse mundo aqui está caído.
Esse mundo é que vive uma vida de miséria espiritual, uma vida derrotada. Assim é a vida do homem natural, que não tem a Deus, daquele que está neste mundo caído, vivendo uma vida caída, sem Deus, no pecado. Está vivendo em trevas. É por isso que lá em Mateus fala a respeito da luz, dizendo assim, que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Falando de quando Jesus começou a pregar o Evangelho para as pessoas que estavam nas trevas. E aquele momento em que Cristo começa a pregar a palavra, a luz está resplandecendo nas trevas. Quando Jesus vem a esse mundo, irmãos, isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas. A luz está resplandecendo nas trevas. A luz, ela sempre resplandeceu nesse mundo. Porque Deus, ele nunca deixou de se manifestar nesse mundo. Deus nunca deixou de se revelar aqui, depois da queda. Mas o ponto culminante da história, o ponto de revelação maior de Deus, o ponto onde Deus manifestou a sua luz de uma maneira muito mais grandiosa e maravilhosa, foi quando Jesus se encarnou nesse mundo. Quando Jesus veio a este mundo, a luz resplandeceu nas trevas. A luz de Deus iluminou esse mundo. Deus mais uma vez mostrou a sua misericórdia e o seu amor, resplandecendo a luz através de Cristo, para o povo que habitava em densas trevas, que habitava num mundo caído de pecado, sujeitos à escravidão do pecado e ao domínio de Satanás. Mas a luz de Deus brilhou nesse mundo para trazer salvação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandeceu nas trevas quando Jesus, o sol da justiça, veio a este mundo. As trevas somos nós. É este mundo caído. E diz que as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, a luz de Deus se manifestou e veio para dissipar as trevas. As trevas de maneira nenhuma vão prevalecer contra a luz que é Cristo. Jesus, ele veio, ele começou a resplandecer neste mundo, ele continua resplandecendo através da igreja, que é a luz do mundo, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então hoje Jesus brilha também através de nós. E essa luz, ela vai continuar resplandecendo até o dia em que Jesus voltar. E aí não haverá mais trevas de maneira nenhuma, mas só vai haver luz, só vai haver glória, só vai haver a luz de Deus resplandecendo em toda a existência humana, e as trevas vão ser dissipadas completamente. No versículo 6 ele diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então aqui ele explica um pouco a respeito do ministério de João. Que João veio antes de Jesus para testificar a respeito da luz. Ele veio para anunciar a Cristo, que Jesus estava vindo, que a luz de Deus estava vindo ao mundo. Mas para que todos pudessem crer por intermédio dele. Mas no versículo 8 ele diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então o próprio João Batista, ele não era luz. Ele estava anunciando que a luz viria. Ele estava anunciando que a luz de Deus ia brilhar sobre a terra. E aí no versículo 9 ele diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então Jesus é a luz de Deus que veio ao mundo e iluminou a todo homem. Irmãos, isso é uma coisa muito maravilhosa.
como eu falei, a luz de Deus veio ao mundo e iluminou todo homem, todas as pessoas. O que João está querendo dizer com isso aqui? Que quando Jesus veio a este mundo, a luz de Deus veio ao mundo. A vinda de Cristo trouxe luz ao mundo, porque Ele é a verdadeira luz. E quando Ele brilha no mundo, Ele ilumina a todo homem. Ele não está querendo dizer aqui que todo homem é automaticamente salvo, todo homem e mulher, obviamente, né? Ele não está querendo dizer que todas as pessoas são automaticamente salvas por causa da vinda de Jesus. Não. Ele está mostrando que a vinda de Cristo trouxe uma oportunidade de mudança, de salvação, de restauração para as pessoas. A vinda de Jesus a este mundo iluminou a vida dos homens. A vida das pessoas estava em trevas. Não havia esperança para nós. Nós estávamos debaixo de condenação, afastados de Deus, em densas trevas, cegos, corrompidos pelo pecado, sendo escravos do pecado e de Satanás, sem esperança para nós, condenados a viver sem Deus. Esse é o estado natural do ser humano, em trevas. Trevas significa longe de Deus, sem intimidade com Deus, sem comunhão com Deus. É isso que significa estar em trevas. Mas quando a luz brilha sobre todo homem, a luz está brilhando para quê? Para trazer salvação, para revelar para as pessoas que elas precisam de Deus, que elas estão em pecado. O que acontece quando por exemplo, imagine que essa área aqui estivesse toda em trevas, mas ela estivesse cheia de sujeira. Se houvesse uma pessoa habitando aqui e ela ficasse no mesmo lugar, não andasse, imagine aqui só para a gente compreender, ela não ia ver a sujeira que haveria nessa área. Ela não ia ver a situação em que ela estava, vivendo uma vida miserável no meio de tanta sujeira, porque ela estava em trevas, estava cega. Mas se alguém acendesse um refletor aqui, ia mostrar para essa pessoa a situação em que ela estava. Ela ia perceber que ela estava vivendo no meio da sujeira, no meio do lixo, no meio de um local imundo, escuro, sujo, sem vida. E aí quando a luz iluminasse, ela ia perceber a sua situação, e aí ela ia sentir uma necessidade de se voltar para Deus e perceber que ela precisava de Deus. Então esse foi o propósito da luz iluminar a todo homem. Deus trouxe iluminação aos corações através de Cristo, para que as pessoas pudessem olhar para si mesmas e perceber que elas estavam em pecado, que elas estão afastadas de Deus, que elas estão imundas, que elas estão condenadas, que elas estão cheias de maldade no coração, cheias de pecado, cheias de ódio, com inimizade contra Deus. A luz ilumina nos corações para isso. É por isso que mais na frente em João ele diz que a condenação é esta, que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a luz ela veio ao mundo, ela iluminou as pessoas. O problema é que as pessoas estão amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Como diz lá em João, as pessoas ficam incomodadas com a luz. Quando a luz de Deus brilha sobre elas, algumas correm para Deus e pedem perdão, se arrependem. Outras não, percebem o quanto elas são más e aí elas querem que a luz se afaste delas, porque a luz condena elas. A luz mostra quem elas são. A luz mostra sua maldade. A luz mostra seu pecado. E elas não querem. Querem que a luz de Deus se afaste para que elas continuem vivendo no pecado, anestesiadas, adormecidas, sem perceber o quanto elas são más.
Porque quando a luz de Deus ilumina, incomoda. Faça essa experiência na sua vida você mesmo. Peça para Deus iluminar o seu coração com a sua luz, para você ver o que acontece. Ore a Deus dizendo assim: Senhor, me ilumina. Senhor, mostra quem eu sou. Revela quem eu sou, como é que é o meu caráter, como é que é o meu coração. Provavelmente você vai ter uma surpresa muito grande, porque Deus vai mostrar e você vai perceber o quanto que você precisa melhorar, quanto que você tem pecado, quanto que está afastado de Deus. E aí a atitude é se voltar para a luz mais ainda, para obter perdão. Vamos continuar aqui no versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse versículo 10, irmãos, é o versículo mais triste dessa parte aqui que a gente está meditando hoje. Porque mostra a triste realidade do que aconteceu. Ele faz uma descrição maravilhosa do Verbo, de quem é o Verbo. Mostra seus atributos maravilhosos. Mostra de que ele é a luz que ilumina todas as coisas, que veio ao mundo. Mas o que acontece? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O que ele está dizendo em outras palavras aqui? Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava no céu. Por isso que ele fala no passado, o Verbo estava no mundo, em outras palavras, Jesus estava aqui. O Verbo de Deus esteve aqui no meio de vocês, habitou aqui. E o mundo foi feito por intermédio dele, como ele tinha dito antes. Ele criou todas as coisas, ele criou o mundo. O mundo aqui é a humanidade, a totalidade de pessoas. Ele criou todas as pessoas, ele criou tudo. E ele veio para estar no meio da sua criação. Ele veio para estar no meio de nós. Mas aí tem a notícia triste, mas o mundo não o conheceu. Conhecer aqui é no sentido não só de ver Jesus, mas no sentido de passar a ter intimidade com Ele, de querer passar a ter um relacionamento com Ele, de passar a ter comunhão com Ele. O mundo não quis, o mundo rejeitou. Ele está falando aqui de maneira geral, né? Claro que houve exceções, mas de maneira geral ele está dizendo que o mundo rejeitou a Cristo. O mundo não aceitou o seu Criador. O seu Criador veio, pisou aqui, andou com as pessoas, no mundo que ele criou, com as pessoas que ele criou, mas o mundo não o conheceu. E aí ele detalha um pouco mais, dizendo, veio para o que era seu, e os seus não receberam. O que era seu? Ele pode estar falando aqui da humanidade toda que foi criada por Deus, e que pertence a Deus, em certo sentido, ou ele pode estar falando especificamente aqui do povo judeu, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio primeiramente para os judeus, que eram o povo de Deus. Mas independente do entendimento, a mensagem é clara. Ele veio para o povo que era seu, pertencia a ele, mas esses que são seus não o receberam. O rejeitaram. Veja que coisa triste, irmãos. O próprio Verbo de Deus, tão maravilhoso que João descreveu, veio ao mundo, andou no mundo, habitou com as pessoas, mas as pessoas não perceberam aquela pessoa maravilhosa que estava com eles. Rejeitaram. Não conheceram, não o receberam, ou seja, não quiseram ter comunhão com ele, o rejeitaram completamente. Essa triste realidade
infelizmente, ainda é a realidade do mundo hoje. Ainda é a mesma realidade hoje. Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, deixou a sua igreja aqui para pregar o Evangelho. Através do seu Espírito, Jesus está agindo. O Espírito de Deus está levando o Evangelho ao mundo, a mensagem de Cristo. Cristo ainda está chegando aos corações. Jesus ainda está batendo na porta da vida das pessoas. Jesus, não mais fisicamente, mas Ele ainda está neste mundo. Ele ainda está agindo aqui. O Verbo ainda está visitando as pessoas. Mas, infelizmente, a mesma atitude ainda continua acontecendo. A grande maioria das pessoas rejeita a Cristo. A grande maioria das pessoas não percebe aquele que os criou, que está no meio de nós. Está andando aqui nesse mundo ainda está buscando as pessoas, ainda está indo ao encontro delas, esperando que elas o recebam, esperando que elas o conheçam, que elas tenham um relacionamento com Ele. Mas a maioria das pessoas no mundo hoje está como as pessoas daquela época. Preferiram rejeitar a Cristo, não quiseram conhecê-lo, não quiseram ter um relacionamento com Ele. Hoje em dia as pessoas estão do mesmo jeito. As pessoas estão rejeitando o povo de Deus que está pregando o Evangelho. Estão tacando a porta na cara daqueles que estão indo nas suas casas pregar o Evangelho. Estão rejeitando a mensagem da igreja, que é a mensagem de Deus. Estão rejeitando a Cristo ainda da mesma maneira. E estão se voltando para si mesmas. Estão se voltando para o mundo. Estão se voltando, pior ainda, para fazer a vontade do diabo, para viverem uma vida escravizadas pelo inimigo, uma vida de escravidão no pecado. Estão preferindo ainda as trevas do que a luz. Estão preferindo o pecado, estão preferindo os prazeres do mundo, estão preferindo as riquezas do mundo, os poderes que o mundo tem a oferecer, os passatempos fúteis, as coisas mundanas, tudo aquilo que afasta a pessoa para longe de Deus. É isso que as pessoas ainda estão preferindo hoje em dia. Muitas pessoas ainda estão do mesmo jeito, rejeitando a Cristo. Cristo está querendo entrar, Ele está querendo ser recebido, Ele está querendo ter comunhão com as pessoas, Ele está querendo participar da vida delas, Ele está querendo habitar dentro delas, Ele está querendo ser tudo para elas, Ele está querendo ser o Senhor delas, ser o seu Salvador, ser aquele a quem elas vão amar acima de tudo, aquele a quem elas vão servir, aquele a quem elas vão seguir, aquele que elas vão querer estar perto. Mas as pessoas estão simplesmente dizendo não. Às vezes elas estão dizendo com a sua boca, mas às vezes elas estão dizendo com atitudes. Muitas vezes elas estão dizendo não para Jesus como? Não o buscando, não tendo tempo para Ele, não querendo saber dEle, não querendo conhecê-lo, não querendo ter intimidade com Ele, dando sua prioridade a outras coisas, dando sua energia a outras coisas, seu tempo, sua atenção, sua devoção, seu amor, suas forças, ou com um coração dividido, buscando a Deus por um lado, mas com outras vontades, com ídolos no coração, amando outras coisas acima de Deus, dando preferência a outras coisas. A mesma coisa ainda acontece hoje. Jesus está aqui neste mundo, como Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Mas as pessoas da mesma maneira estão rejeitando a Ele. O mundo não o conheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso, infelizmente, ainda é uma triste realidade dos dias de hoje.
Vamos ver o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Louvado seja o Senhor. Então, olha o que ele diz no versículo 12. A todos quantos o receberam. Ou seja, a maioria não recebeu. A maioria não quer conhecer Jesus. Mas existe gente que recebe. Teve gente que recebeu naquela época. Tem gente que está recebendo hoje. O que significa receber a Cristo? Ele está dizendo, mas a todos quantos o receberam. O que é receber a Cristo? Eu já tenho falado aqui, mas deixa eu detalhar um pouco melhor. É a mesma coisa do que ele fala mais adiante. Aos que creem no seu nome. Receber a Cristo é crer no seu nome. Então, nós já entendemos de cara aqui que não é uma simples confissão de fé. Tem gente que pensa que receber a Cristo é só acreditar nele. Acreditar que ele existe. Uma crença vazia. Ah, eu acredito em Jesus. Tem muita gente que diz assim, eu acredito que Jesus existe. Sim, eu acredito nele. Eu sei quem ele é. Mas crer nele não é isso. Crer nele não é só acreditar que ele existe. Não é só acreditar que ele é Deus. Não é só acreditar que ele é alguém que abençoa. Crer nele é recebê-lo, como diz aqui. É receber a Cristo. O que é receber a Cristo? É abrir a sua vida para Ele. É escancarar a porta do seu coração para Ele. É dizer para Ele, Jesus, entra na minha vida. Seja o meu Senhor. Seja aquele que vai reinar na minha vida. Eu quero andar contigo agora. Eu quero ser teu servo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero estar na tua presença. Quero andar em obediência aos teus mandamentos. Eu quero ser teu. Eu quero pertencer a ti. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Intimidade. Eu quero te conhecer. Ou seja, ter um relacionamento contigo. Isso é receber a Cristo. É uma linguagem parecida de quando você recebe alguém, por exemplo, para entrar na sua casa, para se relacionar com você. Jesus, ele não quer que você só acredite que ele existe, ou conheça de ouvir falar. Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer ser tudo para nós. Ele quer que a gente o ame mais do que tudo. Que a gente o priorize acima de tudo. Que ele venha ser o alvo da nossa devoção. Aquele a quem nós somos fiéis. Aquele que a gente ama mais do que tudo. Aquele a quem a gente dá o melhor do nosso tempo. O melhor das nossas forças. Das nossas energias. Da nossa obediência. Dos nossos pensamentos. Aquele que a gente vai dar o trono do nosso coração para ele reinar. E nada mais vai reinar no nosso coração, no lugar dele ou em pé de igualdade com ele. Quantas pessoas hoje dizem que receberam a Cristo, mas o seu coração é dividido. Elas conservam muitos ídolos dentro de si. Elas dizem que receberam a Cristo, mas receberam também o dinheiro, receberam também a si mesmas, receberam também, no mesmo nível de igualdade, a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu trabalho, seu lazer, ou qualquer outra coisa que possa ser um ídolo no nosso coração. Isso não é receber a Cristo. Receber a Cristo é deixar que Ele entre, faça morada e reine absoluto. E a gente passe a viver para Ele. Isso é receber a Cristo. E aí quando nós recebemos a Cristo, Ele diz que
que acontece o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não somos por natureza filhos de Deus. Nós estamos afastados de Deus. Ser filho de Deus é ter comunhão com Deus. Por natureza nós não temos isso. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos afastados de Deus. Nós estamos longe dele. Nós precisamos ser adotados por Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós passamos a ser feitos filhos de Deus. E isso é um poder. Ou seja, é o mesmo sentido de Deus está levando as pessoas que creem nele e o recebem a ter uma posição de autoridade. Ele está levando as pessoas para uma nova posição. É por isso que ele diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus pega uma pessoa miserável, escrava do pecado, do diabo, que vivia nas trevas, que estava longe de Deus, traz ela para o reino do Filho do seu amor, transforma ela em filho de Deus e traz ela para uma nova situação, para um novo status de vida, para uma nova posição. Ela agora se torna um cidadão dos céus, um cidadão do reino de Deus, alguém que tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, ou seja, alguém que está numa posição nova, mais elevada, uma posição de autoridade, de poder, de dignidade. Ela é elevada de uma posição de miséria para uma posição digna de alguém que vai estar diante do Deus Todo-Poderoso, de alguém que vai ter comunhão com o Verbo e assim vai se tornar filho de Deus. Vamos lá para o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esses filhos de Deus, eles não nasceram da vontade humana, nem por meio de um relacionamento humano, carnal, mas foi um nascimento espiritual. Eles nasceram de Deus. Aqui João está falando sobre o novo nascimento. Ele já está antecipando o ensinamento que ele vai trazer, que está registrado no capítulo 3, onde ele fala do nascer de novo. Ele está mostrando que quem é filho de Deus, que é aquele que crê em Jesus Cristo, ele nasce de novo. Então, nós não somos filhos de Deus desde quando a gente nasce no ventre da nossa mãe. Em algum momento da nossa vida, quando a luz brilha sobre nós e nós percebemos as trevas que é a nossa vida e o quanto nós somos pecadores, nós precisamos receber a Cristo. Quando isso acontece de verdade, a gente entrega a nossa vida totalmente a Ele, o que acontece? A gente nasce de novo. Nasce de Deus. É um nascimento espiritual. Deus, ele vem e gera vida dentro de nós. Ele regenera o nosso coração. Ele nos dá um novo coração. Ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Ou seja, ele coloca um coração temente a Deus. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos transforma numa pessoa espiritual, temente a Deus, que ama a Deus, que tem prazer em Deus, que quer andar com Deus. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é ter um encontro com Deus que muda a sua vida radicalmente, que traz você de uma vida de miséria espiritual, onde o seu único prazer é viver no pecado, é satisfazer sua vontade e andar longe de Deus. Ele tira você dessa vida para uma vida de comunhão, para uma vida de intimidade, para uma vida de adoração, uma vida nova, transformada, onde você passa a ser uma nova criatura. E aí quando você nasce de Deus, irmãos, tudo muda. É como eu costumo dizer, tem que mudar. Se não mudou, não houve novo nascimento. Quando você nasce de novo,
muda o seu jeito de pensar, muda seu jeito de falar, muda seu jeito de agir, muda suas prioridades, muda o que é importante para você, muda seus pensamentos, muda suas vestimentas, muda seu caráter, muda você por completo, por dentro, por fora, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, naquilo que você faz, no que deixa de fazer, naquilo que você acha que é importante, naquilo que você despreza, naquilo que você ama, naquilo que você não ama. Muda tudo. Deus faz um rebuliço nos nossos conceitos, na nossa visão de mundo, naquilo que a gente é, no nosso caráter. Claro que isso não acontece de uma hora para outra, mas quando a gente se converte, é isso que Deus faz e continua fazendo. Ele muda o nosso coração. Novo nascimento é isso, é mudança de vida, porque a pessoa nasceu de Deus para ser uma nova criatura, para ser diferente do mundo. Infelizmente não é o que nós vemos na vida de muitas pessoas dentro das igrejas hoje. Porque quantas pessoas não estão hoje dentro das igrejas, como eu costumo sempre falar, que eu gosto de frisar isso porque é muito importante, estão dentro das igrejas, mas a vida continua do mesmo jeito, não tem mudança, vive igual a um não cristão, vive igual a alguém que ainda é do mundo. Não mudou o jeito de falar, não mudou o jeito de se vestir, não mudou os pensamentos, não mudou o coração, não mudou as prioridades, não mudou nada. Ou seja, prova que não houve um novo nascimento, não houve uma mudança, não recebeu a Cristo de verdade. Tem muita gente se enganando, porque um dia levantou a mão e foi lá na frente e fez uma oração e acha que nasceu de novo. Foi às vezes levada a fazer aquilo por outros motivos, não pelos motivos certos. E aí pensa que se tornou um cristão, mas na verdade não se tornou um cristão ainda. Então como é que eu sei que eu me tornei um cristão? Pela mudança da nossa vida, pela mudança do nosso coração. É o sinal de que alguém realmente nasceu de novo e recebeu a Cristo. Porque o mundo que não conhece a Cristo, que o rejeitou, que não o recebeu, vive no pecado. O mundo que não conhece a Cristo é diferente da igreja. Há uma diferença. Então vamos lá ler o 14 para a gente finalizar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui ele já fala claramente de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo em outras palavras o que ele já disse antes a respeito de Cristo. Que Cristo ele já existia, porque ele é eterno, ele é Deus, ele é a vida, ele é a luz dos homens, ele é o Criador. E aí ele veio a esse mundo, ele veio em carne. Deus se fez carne. Emmanuel, Deus conosco. Ele veio e habitou entre nós. O sentido de habitar aqui no grego é armou tenda. Ele veio para morar. Deus veio para morar com os homens. Quando Jesus andou nesse mundo, era Deus andando neste mundo. Porque Jesus é Deus. E aí diz a maneira como ele veio, cheio de graça e de verdade. Que coisa maravilhosa. Jesus ele veio manifestando de maneira abundante a graça de Deus e a verdade de Deus. Ou seja, ele veio manifestando perdão, salvação, reconciliação, restauração. Era o que ele falava, foi o que ele veio trazer para as pessoas. Ele veio cheio disso, cheio de graça, cheio do favor de Deus para as pessoas. Veio manifestar a verdade. Quanta gente se pergunta, o que é a verdade? Você quer saber o que é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Busque a Ele. Creia nele.
Leia sobre ele na Bíblia e você vai conhecer qual é a verdade. Porque quando ele veio a este mundo, ele veio manifestar a verdade. Nesse mundo pós-moderno que nós vivemos hoje, as pessoas dizem, né? Não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Mentira. Isso é uma das maiores mentiras do diabo. Existe uma verdade absoluta, sim. Essa verdade é Cristo. Pode confiar em tudo que Ele é e em tudo que Ele falou. Isso é a verdade. Você quer saber o que é a verdade e o que é a mentira? Conheça Cristo. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Cristo veio, manifestou a glória de Deus. A Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém pôde entrar na presença de Deus. Mas através de Cristo, encarnado como homem, embora de maneira velada, escondida, oculta, porque Deus não podia manifestar a sua glória de maneira completa e plena, porque senão ia consumir os pecadores, mas a glória de Deus se manifestou através de Cristo. Ou seja, a presença maravilhosa de Deus, a presença sublime, transformadora, abençoadora de Deus se manifestou através da pessoa de Cristo. Ele exalava a glória de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, irmãos, isso aqui foi a mensagem de hoje a respeito desse prólogo que é do Evangelho de João, que é o início, a introdução do Evangelho de João, para que a gente conhecesse um pouco mais a respeito de Cristo, de quem Ele é, do que Ele veio fazer e do que Ele espera de nós. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa palavra na nossa vida, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Glória a Deus.